Sejam bem-vindos ao podcast do Lapidari. Hoje estamos aqui com Karina Franchini, é uma honra recebê-la aqui. A honra é toda minha. Seja bem-vinda ao podcast aqui no Lapidari. E vai ser um prazer bater esse papo com você. Obrigada, gente, obrigada. O prazer é todo meu. É um evento incrível. Estou muito honrada de estar fazendo parte aqui dessa primeira edição do evento. E muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Karina, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem ainda não te conhece também, por favor. Meu nome é Karina Franchini. Eu sou advogada de formação, mas me intitulo sempre como educadora. Estou há 27 anos já trabalhando na educação. Hoje eu sou head de ensino superior do Grupo SEB e sou responsável por 4 instituições que trabalham com todas as áreas de conhecimento. E sou uma entusiasta e apaixonada pela educação, especificamente pelos processos de ensino-aprendizagem, para entendermos qual é o processo mais efetivo para que a gente possa levar ao aluno a melhor experiência, levar ao aluno no melhor formato, da forma mais adequada, para que ele possa absorver esses conhecimentos e levar aí para o seu futuro, transformar vidas, construir sonhos, enfim. Legal. Essa é a finalidade. Sim. Então, esse é um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha carreira. Isso é extremamente importante, porque durante toda a minha vida, né, usando o meu exemplo, eu tive, por exemplo, na escola, o ensino presencial, 100%, não existia EAD, né, na época. E aí, quando aconteceu a pandemia, veio esse boom do EAD, foi 100% homeschool, digamos assim, né? A gente assistia às aulas ali e tudo mais, e eu me dei muito bem nesse modelo. Só que vários, a grande maioria dos meus amigos na época, eles não se deram bem. Eles preferiam estar ali presencialmente. Então, a dúvida que fica é quando usar o presencial, quando usar o online, quando usar ou ter esse modelo híbrido? Pedro, uma excelente pergunta. O ensino híbrido vai muito além da virtualização do ensino. Então, uma coisa é a virtualização do ensino, que foi o que aconteceu na pandemia. Nós pegamos o ambiente presencial e colocamos para o ambiente online. Nós transportamos isso. Sim. Naquele momento, nós usávamos a tecnologia como um instrumento para transmitir o conhecimento, para transmitir o conteúdo. E isso não é um ensino híbrido. O ensino híbrido é a integração de várias ferramentas tecnológicas com objetivos claros, com a finalidade de levar o ensino, e isso tem que ser pactuado. Pactuado que eu digo entre 3 partes: instituição, aluno e professor. E quando eu falo das várias modalidades, como o ensino híbrido ele se coloca, o ensino híbrido ele é a combinação entre o presencial e o online, mas utilizando as vantagens de cada um deles, alinhadas às metodologias adequadas, aos objetivos de aprendizagem adequado, e utilizando diversos espaços, tempos, metodologias, abordagens de aprendizado e etc. Então, um exemplo. Quando que eu uso o modelo remoto, que é o que a gente chama o síncrono, né? Que é o online, a gente divide em dimensões espaciais e dimensões temporais. Temporais é quando eu falo do síncrono e o assíncrono. Tá. E espaciais é quando eu falo do presencial e do virtual, né? Quando eu falo do momento síncrono, em que todos estão ali no momento, uns com câmera aberta, outros com câmeras fechadas, quando que a gente usa isso? Seria o ao vivo, digamos assim. O ao vivo. Quando que a gente usa esse momento síncrono, esse momento ao vivo? Para momentos de discussão, reflexão, momentos de feedback imediato. Para esses momentos. Para aula expositiva eu vou usar o momento síncrono? Não. Para aula expositiva você pode usar o momento, o tempo assíncrono. Por que o assíncrono? E as pessoas têm aquele preconceito com o assíncrono, que é o gravado. Porque não é um assíncrono bem feito. Quando ele é bem feito, quando ele é bem produzido, usando as linguagens adequadas, tendo objetivos claros, ele funciona como explicativo ou como demonstrativo, e é possível. Momentos presenciais. Quando que a gente vai ter no futuro momentos presenciais? Para mim, os momentos presenciais eles vão se concentrar no desenvolvimento, na construção de habilidades práticas e interação pessoal. Ele vai se resumir a isso para mim no futuro. Então, existirá sim, mas com este intuito. Então, se soubermos diferenciar o momento, qual o meu objetivo naquele momento? Naquele momento eu preciso promover uma discussão, mas eu tenho alunos que estão em vários estados, cidades diferentes ou países diferentes, e eu preciso discutir. Eu vou usar o síncrono. Eu preciso simplesmente uma aula expositiva. Eu vou usar o assíncrono.
Por que o assíncrono? E eu gosto do assíncrono, porque ele me permite a personalização do ensino. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, no seu local. Então, eu vejo com muito bons olhos o assíncrono. É que ele foi massificado na pandemia. Então, existiu um preconceito com relação a isso. Mas se ele é utilizado de forma adequada, ele é perfeito. Ele é bastante efetivo. Só para dar um exemplo, estava comentando ali fora, que tem um professor que ele tem aulas assíncronas gravadas e ele fez o seguinte, mandou para os alunos um recadinho, é aconselhável, aconselha, enfim, que você assista essa aula, que era gravada, no horário do café da manhã. Por quê? Claro, eu vou assistir no café da manhã se eu quiser e se eu puder, mas ele aconselhava. Por quê? Porque ele gravou aquela aula na casa dele no horário do café da manhã e ele estava tomando um café da manhã. Então, ele chamou aquela aula de café da manhã com o professor. Então, percebam que ele causou, ele levou essa experiência, ele causou uma curiosidade nos alunos e todos os alunos ficavam esperando. A próxima aula dele vai ser o quê? A próxima vai ser um happy hour, vai ser na casa dele, enfim. Perceba que com muita criatividade e inovação, porque inovação não é só tecnologia, ela também envolve criatividade, ele conseguiu chamar a atenção dos alunos para aquilo e usou da forma adequada. Então, é saber como utilizar, quando utilizar a ferramenta adequada. Legal. Ótimo. E quais os principais desafios que esses educadores eles encontram ao mudar para um ensino híbrido ou então remoto? Principalmente esses educadores com mais experiência, mais anos, que não pegaram tanto esse ensino já de forma mais tecnológica, digamos assim. O grande desafio hoje para o professor, né, é ele quebrar esse paradigma. Principalmente aqueles que estão há muito tempo. Tá? Eu tive essa dificuldade. Né? Dei aula há 27 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. É quebrar esse paradigma. Entender que ensinar não é estar lá na frente expondo um conteúdo e os alunos passivamente recebendo esse conteúdo. Então, quebrando esse paradigma, o próximo desafio é a capacitação e a formação de forma recorrente. E o terceiro desafio é o desafio do uso da tecnologia, que são tecnologias hoje que não são tecnologias baratas, não são tecnologias, muitas delas não são acessíveis a todos. Então, são desafios, porque existe aí não existe uma equidade, né? Então, você imagina um professor que é um professor de uma escola pública, como é que ele vai usar uma realidade aumentada, como é que ele vai utilizar o quê no ensino híbrido? É isso, ele vai chegar na casa dele, ligar o Teams e fazer uma aula remota ao vivo com o aluno. O máximo que ele vai fazer. Né? Porque falta tecnologia, porque falta esse apoio da gestão. Então, esses são o conhecimento da tecnologia que entra na capacitação, na formação. Esses, para mim, são os maiores desafios. Ótimo. Como é que você fez para quebrar esse preconceito que você tinha para essa mudança do formato do ensino? Eu, na verdade, nunca tive muito preconceito, tá? Eu sempre entendi como uma necessidade, porque eu trabalho com ensino à distância há muito tempo, desde que praticamente ele surgiu, numa instituição que foi uma das pioneiras do ensino à distância. E essa instituição, ela sempre vem trabalhando para entender o processo de ensino-aprendizagem e utilizar isso como uma vantagem. Então, eu, particularmente, quebrei o meu paradigma quando eu entendi que a forma que eu ensinava não funcionava mais. Então, eu consegui quebrar esse paradigma. E como é que você percebeu isso? Eu percebi quando com o passar do tempo e o meu público foi mudando, era um público mais digital, um público com informações mais rápidas, e você percebe nitidamente nos processos de avaliação, nos processos que eram processos antigos, processos de avaliação, você percebe nos feedbacks, porque eu sempre fui muito aberta a feedbacks, então os feedbacks que eu recebia eram feedbacks de não está legal, esse não é o caminho, a gente não está conseguindo compreender mais nada. Então, nesse momento, acho que ele não é um momento, né? Ele é uma sequência de momentos que você vai percebendo que precisa mudar. Mas, engraçado que a gente vem percebendo isso há muito tempo, eu particularmente, acho que a grande maioria vem percebendo que tem que mudar. A gente escuta há mais de 10 anos falando o ensino precisa mudar, o ensino está antigo, o ensino precisa mudar, e ninguém nunca fez nada. A gente fica sempre no precisa, o que tem que fazer? A pandemia, por um lado, ela acelerou esse gatilho, porque ela te obrigou a olhar para o ensino virtual.
porque antes ninguém olhava para ele só com não é legal, não é um bom ensino, né? Não é a mesma coisa que o presencial. Então tinha essa visão, esse estereótipo do online, e a pandemia quebrou por um lado. Por um lado ela foi boa por esse motivo, mas eu vejo com um pouco mais de restrição isso. Quando veio a pandemia, nós tivemos que de uma hora para outra virtualizar o ensino. Aquilo que eu disse aqui, pegar o presencial e jogar para online. E isso se normalizou. Então, muitos entenderam que aquilo, ok, eu já tô bem agora, eu já estou usando a tecnologia, eu já tô usando o ensino híbrido e está tudo bem. Como ele acelerou demais, nós pulamos etapas. Então, agora a gente tem que dar um passinho atrás para entender esse processo, entender as falhas desse processo e corrigir esse processo. Mas é um processo que já está em andamento. Então, tudo aquilo que é muito rápido, ele acaba tendo esses probleminhas, esses percalços aí ao longo do caminho. Mas nós estamos no caminho. Eu acredito que já tivemos muita evolução, né? As instituições, elas estão muito atentas a isso. O que a gente estava conversando ali fora também, um outro desafio grande do modelo de ensino híbrido e desse modelo de ensino personalizado é a avaliação. Como é que você avalia o desempenho desse aluno, né? Prova não avalia desempenho de ninguém, né? Convenhamos. Aquelas provas antigas não avaliavam também o desempenho de ninguém. Qual a melhor maneira de avaliar? Feedbacks, você trabalhar o aluno para que ele entenda ou compreenda aquele conteúdo e te traga esse conteúdo de volta em formato de pitch decks no final, ou ele criar uma empresa num curso de administração, por exemplo, ou ele te trazer a resolução de um problema. Qual é o melhor formato? Então, a avaliação é também um desafio. A gente tem que mudar totalmente o conceito da avaliação e entender que a avaliação, hoje em dia, ela não se resume a nota, né? É muito mais do que isso. Eu tenho que avaliar questões, habilidades socioemocionais do meu aluno. Eu preciso avaliar isso. E talvez isso seja mais importante do que a avaliação técnica em si. Então, ainda tem muito caminho a percorrer, tem muitos desafios ainda, mas eu acredito que a gente está aí caminhando para chegar lá, evoluindo a cada dia. E uma dúvida prática, assim, para talvez alguém que esteja nos assistindo. Digamos que um médico, ele queira lançar um primeiro curso, ou ele queira realizar um primeiro curso na vida de algum procedimento que ele quer ensinar e tudo mais. Você acredita que ele deva começar já englobando todo esse ensino híbrido com aulas síncronas, assíncronas, com presencial? Ou ele deve primeiro fazer, por exemplo, só a versão online, depois versão presencial, ou ele já deve englobar tudo isso de uma vez? Depende do objetivo do curso dele. Depende muito. Porque se ele é um curso, e aquilo que eu disse, para eles, não adianta eu chegar e dizer, olha, você vai usar todas as tecnologias, você vai usar todas as modalidades de ensino, porque não vai fazer sentido. Qual é o objetivo desse curso, né? Ele é um objetivo, é um curso efetivamente prático, ou ele tem questões teóricas, então ele pode usar o assíncrono, ele pode usar assíncrono. Se tiver dentro do objetivo do curso, dentro do objetivo da disciplina, enfim, eu aconselharia a usar, sim, todas as metodologias disponíveis, todas, de imediato. Mas desde que estejam de acordo e alinhadas com os objetivos de aprendizagem daquele curso, daquele momento, daquele professor, enfim. Tem que estar alinhado. Não pode ser por ser. Esse que é o ponto. Eu não vou usar o síncrono porque me mandaram usar o síncrono, ou não vou usar o assíncrono porque me disseram para usar o assíncrono. Ele tem que ter um propósito. E se ele tiver um propósito para o professor, o aluno vai entender esse propósito. E ele vai captar muito melhor isso. Ele não vai entender como é online porque é a possibilidade de ter mais gente assistindo, porque é a possibilidade de ter mais alunos. Também pode ser, por que não? Sim. Não tem nada de errado com isso. Eu querer ganhar escala, eu democratizar, eu dar acessibilidade. Nada de errado. Mas tem que ter um propósito, tem que ser combinado, tem que ser pactuado. Então, eu aconselharia, sim, a usar todas as metodologias, desde que alinhadas com os objetivos. Perfeito. 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 E como, na sua visão, você vê daqui para frente, né? Vamos imaginar um cenário onde esse processo de avaliação já foi redefinido. Como seria? Porque eu vejo que hoje, pelo menos do meu ponto de vista, é algo cultural, a avaliação pela nota. Cultural. E concordo que não seria o melhor formato para se avaliar. A questão ali, a prova, o que o aluno sabe de teórico. Como, na sua visão, seria esse processo de avaliação no mundo acadêmico, digamos assim?
próximo ao que acontece no mercado. Ótimo. Quando você está no mercado de trabalho, quando você está lá, alguém te avalia por nota? Não. Não. Alguém te coloca sentado numa salinha e fala assim, resolva essas questões e eu vou corrigir depois? Não. E aí a avaliação, por isso que eu digo que ela é muito mais ampla. Como é que você é avaliado no teu trabalho? Como é que você é promovido? Como é que você é visto? Como é que você cresce na tua carreira? Quando você sabe trabalhar em equipe, quando você tem inteligência emocional, quando a sua habilidade técnica ela vai além do que você pode ali naquele momento, quando você demonstra interesse em aprender. Então, não é é quebrar esse paradigma mesmo. Não é uma avaliação, vou te dar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, eu vou avaliar o seu desempenho como um todo. Assim como eu vou avaliar o desempenho de um colaborador dentro da empresa. Porque o mundo é esse. Então, eu preciso preparar o aluno para o mercado. Nesse formato de avaliação, eu não preparo para o mercado. Agora, a gente tem um outro problema. Por exemplo, na minha área, que ela é a área jurídica, né? Tem a prova da OAB, tem os concursos públicos, e aí um desafio. Por quê? Porque veja como a questão é bem complexa e a linha entre o ideal e o que acontece ela é muito tênue. Eu tenho uma prova da OAB. O aluno está fazendo direito, ele precisa passar na prova da OAB. E a prova da OAB, ela ainda não é uma prova, uma avaliação. Ela está melhorando muito, tá? Mas ela ainda é uma avaliação tradicional. E aí as perguntas que se fazem. Mas se eu tiver uma instituição com uma metodologia diferenciada, com uma metodologia disruptiva, com avaliações formativas e somativas, como é que o meu filho, pai, por exemplo, como é que o meu filho vai passar na prova da OAB? Vai. Ele vai. Porque a questão técnica, você aprende rapidamente. E o fato de você ter a consciência crítico-reflexiva, de você conseguir sair de um problema, de você conseguir ter um raciocínio rápido e lógico, isso é importante. Então, ele vai conseguir. Mas existe ainda esse probleminha, porque as pessoas tendem a... Igual no colégio. Se for uma metodologia muito disruptiva, mas meu filho não vai passar no vestibular. Como é que ele vai passar numa USP? Como é que ele vai... Ainda existem dificuldades, porque esses processos de avaliação ainda são processos de avaliação tradicionais. Mas com todas essas habilidades desenvolvidas, é possível você conseguir passar também por essas barreiras. Mas é um desafio, é isso a sua pergunta. Para mim, a avaliação é a avaliação do mercado. É como se eu tivesse... a vida real mesmo. Vida real. Que é para isso que a pessoa está ali se preparando, de fato. Não é? Não está se preparando para fazer uma prova, para responder uma pergunta de alguém, mas sim para atuar. Exatamente. Exato. E hoje a gente vê algumas universidades vindo com esse viés mais disruptivo. Tem. Principalmente de empreendedorismo. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o seu ponto de vista desse processo de disrupção dessas universidades e como você vê isso daqui a 5, 10, 20 anos. Vão sobreviver as instituições que estiverem adequadas a isso. Não sei se num curto espaço de tempo, como 5 anos, mas 20 anos, com certeza. Aquelas que entenderem esse processo. Tem já instituições, com certeza, temos várias aqui no país já, temos várias fora do país, que já perceberam isso, que já estão trabalhando. Então, a gente tem uma nossa, que é a Harvin, que está começando agora em Ribeirão Preto, que ela é vocacionada para o agronegócio, e ela vai totalmente nessa linha. Os processos, os espaços de aprendizagem dentro da instituição, eles já são preparados para essa nova metodologia, né? Então, não são salas de aula comum, são momentos onde o aluno tem ali, em cada local que ele está, ele é estimulado de uma forma diferente, então são vários estímulos, os processos avaliativos são diferenciados, então nós já temos isso. Lá é para formar, na verdade, a gente quer formar o que lá? Os futuros líderes do agro, as pessoas, aqueles alunos que sairão de lá empresários, que sairão de lá grandes líderes executivos. Tem outros exemplos, tem a Link, aqui de São Paulo, que prepara empreendedores. Então, tem surgido várias instituições com esse viés. E essas instituições, elas vão sobreviver ao mercado e elas serão as instituições que serão instituições modelo no futuro. Com certeza. Que legal. Ótimo. E, assim, hoje a gente vê a faculdade hoje, para muitas pessoas, ela não está sendo algo essencial. A gente vê muitas pessoas que optam pelo caminho de não ir para o ensino tradicional.
Por qual motivo você acredita que isso ocorra? Por esse motivo que eu estou dizendo. Justamente por O isso. processo de ensino e aprendizagem não está fazendo sentido para ele. Ótimo. E tem um outro motivo, tá? Tem um outro detalhe interessante também. O ensino superior hoje, ele é muito engessado pelo Ministério da Educação no país, né? Tem diretrizes que nós devemos respeitar e que são diretrizes muito antigas. E esse processo se dificulta nesse caminho, tá? Mas a maioria é por isso, porque ele não se identifica com esse processo de ensino-aprendizagem. Para ele não tem um propósito, além dele ter a necessidade o imediatismo. A nova geração ela é muito imediatista, então ele espera 4 anos para se formar. Então, nós temos que encontrar outros modelos, como modelos que estão surgindo já, das certificações intermediárias. Então, ele tem um semestre, ele já tem uma certificação intermediária, ele já tem habilidades suficientes para ir para o mercado de trabalho, se ele quiser. O segundo semestre, ele tem outras habilidades. Então, não é mais o que era antigamente, que eram aqueles disciplinazinhas todas organizadas em processos, em semestres. Não, hoje o currículo ele é baseado em competências e habilidades. Então, quando ele é aplicado de forma adequada, ele traz esse aluno de volta. Mas, infelizmente, há desconexão com o mercado. Por isso que ele não quer. E a desconexão com o processo de ensino-aprendizagem. É isso. E é por isso que a gente vê muitos profissionais falando, nossa, eu não uso nada do que eu Com faço certeza. no trabalho, no que eu aprendi na faculdade ou escola, enfim. Com certeza. Eu fiz a faculdade de Direito, 5 anos de faculdade. 1 ano depois eu fui dar aula de Direito Civil. Direito das coisas, na época. E quando eu fui convidada, aceitei, eu queria muito dar aula. E aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula? Eu não sei nada de Direito das coisas. Nada. Eu tive que estudar tudo de novo sozinha. Eu não sabia absolutamente nada. Isso é assustador. Né? Assustador. Isso não pode acontecer. Sim. Com certeza. E a gente tem uma pergunta aqui que é justamente para a gente finalizar. Se você pudesse passar apenas uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, qual seria essa mensagem? O futuro da educação está nas nossas mãos, educadores. Construir sonhos é o nosso objetivo. Transformar vidas. É isso. Perfeito. Legal. Karina, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-la aqui. Por favor, fale as suas redes sociais para o público. K Franchini, meu Instagram. K.A. Franchini. Show. Esse é meu Instagram e o LinkedIn. Show. Pessoal, muito obrigado por assistirem mais um episódio do podcast do Lapidari e a gente vê vocês no próximo. Pedras transformadas, majestosas formas, refinados contornos, evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo e inspiração. Raro é ser lapidari. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidari for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidari for Future.